Parte 5. Operações de laboratório. Guia de estudos do BOC. Safety. A. Safety Programs and Practices. 93. Um exemplo de equipamento de proteção individual. EPI. É. A. Uma cabine de segurança biológica. B. Um chuveiro de emergência. C. Uma estação lava-óleos. D. Um jaleco. Resposta correta. D. Um jaleco. Explicação. Equipamento de proteção individual, EPI, é tudo aquilo vestido ou utilizado diretamente pelo trabalhador para proteger-se contra riscos, como jaleco, luvas, óculos de proteção, máscaras. O jaleco protege contra contaminação biológica, química e derramamentos. 94. Luvas usadas no laboratório para processamento de amostras devem ser removidas e as mãos lavadas quando a. Atender o telefone na área técnica de trabalho. B. Transportar uma amostra para fora da área técnica passando por áreas limpas. C. Atender o telefone em uma área limpa designada. D. Após manusear amostras de pacientes sabidamente sob precaução de isolamento. Resposta correta. C. Atender o telefone em uma área limpa designada. Explicação. Áreas limpas, clean areas, não devem ser contaminadas por luvas usadas no processamento de amostras. Telefones são considerados superfícies limpas e de alto contato, e tocar neles com luvas contaminadas representa risco de contaminação cruzada. Portanto, antes de entrar ou atuar em uma área limpa, as luvas devem ser removidas e as mãos lavadas. 95. Óculos de segurança, protetores faciais, face shields, ou outros protetores para olhos e face devem ser usados quando a. Trabalhando com materiais cáusticos ou tóxicos. B. Estando presente na área técnica de trabalho. C. Observando placas de cultura microbiológica. D. Processando amostras usando uma barreira contra respingos. Resposta correta. A. Trabalhando com materiais cáusticos ou tóxicos. Explicação. A exigência de proteção ocular e facial está diretamente ligada ao risco de respingos, aerossóis ou contato químico com os olhos e a face. Materiais cáusticos ou tóxicos representam risco imediato de lesão química, tornando o uso de óculos de segurança ou face shield obrigatório. 96. Para prevenir acidentes, uma prática segura de trabalho em laboratório é a. Prender cabelos longos e joias. B. Armazenar alimentos bem embalados no refrigerador de suprimentos. C. Usar lentes de contato como proteção ocular. D. Usar sapatos confortáveis, com sola de borracha e trama aberta. Resposta correta. A. Prender cabelos longos e joias. Explicação. Cabelos longos e joias soltas representam risco de contato com reagentes químicos, contaminação de amostras, enroscar em equipamentos. Prendê-los é uma regra básica e universal de segurança em laboratório. 97. O manuseio e descarte seguros de resíduos infecciosos gerados em laboratório exigem a. Desinfecção de todo o resíduo. B. Mistura completa de resíduos infecciosos e não infecciosos. C. Separação de resíduos infecciosos e não infecciosos. D. Incineração de todo o resíduo. Resposta correta. C. Separação de resíduos infecciosos e não infecciosos. Explicação. A base do gerenciamento de resíduos em laboratório é a segregação na fonte. Resíduos infecciosos e não infecciosos devem ser separados no momento do descarte, usando recipientes e identificação adequados. Isso reduz risco biológico, custos e exposição ocupacional. 98. Qual das alternativas a seguir é a melhor escolha para descontaminar bancadas contaminadas pelo vírus da AIDS, HIV? A. Hipoclorito de sódio, água sanitária. B. Formol. C. Um composto de amônio quaternário. D. Álcool 100%. Resposta correta. A. Hipoclorito de sódio, água sanitária. Explicação. O hipoclorito de sódio é altamente eficaz contra vírus envelopados, como o HIV. É o desinfetante de escolha para superfícies contaminadas com sangue ou fluidos corporais. Atua rapidamente. É barato e amplamente recomendado por CDC/OSHA. 99.
O método mais seguro para o descarte de agulhas hipodérmicas é: A. Recolocar a capa protetora na agulha antes do descarte. B. Cortar a agulha com um dispositivo especial antes do descarte. C. Descartar a agulha em um recipiente impermeável, sem qualquer outro manuseio, imediatamente após o uso. D. Jogar a agulha na lixeira imediatamente após o uso. Resposta correta: C. Descartar a agulha em um recipiente impermeável, sem qualquer outro manuseio, imediatamente após o uso. Explicação: o descarte correto de agulha segue o princípio não reencapar, não cortar, não manipular. Agulhas devem ser descartadas imediatamente após o uso em recipientes rígidos, impermeáveis, resistentes à perfuração, Sharps Container. 100. As precauções para profissionais de saúde que lidam com pacientes ou amostras de pacientes incluem: A. Pipetagem com a boca quando as amostras não possuem rótulo de precaução. B. Recolocar agulhas em suas capas originais após coletar sangue de um paciente. C. Usar máscara e avental descartável para coletar sangue. D. Limpeza imediata de derramamentos de sangue com uma solução desinfetante, como hipoclorito de sódio. Resposta correta: D. Limpeza imediata de derramamentos de sangue com uma solução desinfetante, como hipoclorito de sódio. Explicação: as precauções padrão, Standard Precautions, determinam que todo sangue e fluido corporal seja tratado como potencialmente infeccioso. Derramamentos de sangue devem ser limpos prontamente com desinfetantes eficazes, sendo o hipoclorito de sódio, BLEASH, o mais recomendado. 101. A taxa de infecção é mais alta para profissionais de laboratório expostos a sangue e fluidos corporais que contenham: A. Hepatite A. B. Hepatite B. C. CMV, citomegalovírus. D. HIV. Resposta correta: B. Hepatite B. Explicação: o vírus da hepatite B, HBV, é muito mais infeccioso do que o HIV. O risco de infecção após exposição percutânea é aproximadamente HBV, até 30%, sem vacinação. HIV, 0,3%. Por isso, historicamente, o HBV representa o maior risco ocupacional em ambientes laboratoriais. 102. Qual das seguintes formas de exposição coloca um tecnólogo no maior risco de infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, HIV? A. Inalação de aerossol, exemplo, espirro de um paciente com AIDS. B. Ingestão, exemplo, pipetagem oral de soro positivo. C. Perfuração com agulha, exemplo, agulha contaminada por paciente com AIDS. D. Respingo, exemplo, derramamento de soro infectado sobre pele íntegra. Resposta correta: C. Perfuração com agulha, agulha contaminada. Explicação: o maior risco ocupacional para HIV ocorre por exposição percutânea, especialmente acidente com agulha. A agulha introduz o vírus diretamente na corrente sanguínea, aumentando a chance de infecção. 103. Qual desinfetante inativa o HIV e o HBV? A. Álcool. B. Iodo. C. Fenol. D. Hipoclorito de sódio. Resposta correta: D. Hipoclorito de sódio. Explicação: o hipoclorito de sódio, BLEASH, é eficaz contra vírus envelopados, incluindo HIV e hepatite B, HBV. É o desinfetante padrão recomendado para sangue, fluidos corporais e superfícies contaminadas. 104. Os filtros geralmente usados em cabines de segurança biológica para proteger o trabalhador de laboratório contra partículas e aerossóis gerados por manipulações microbiológicas são: A. Fibra de vidro. B. EPA. C. APTA. D. Carvão. Resposta correta: B. EPA. Explicação: filtros EPA, High Efficiency Particulate Air, removem maior ou igual a 99,97% das partículas maiores ou iguais a 0,3 micrômetros. São o padrão em cabines de segurança biológica para conter aerossóis infecciosos. 105. Qual é o método único mais eficaz para prevenir a disseminação de infecções nosocomiais, hospitalares? A. Usar máscara, avental e luvas. B. Exigir que pacientes infecciosos usem máscara. C.
Usar uma máscara respiratória N95. D. Realizar higienização das mãos frequente e adequada. Resposta correta. D. Realizar higienização das mãos frequente e adequada. Explicação. A higiene das mãos é reconhecida como a medida isolada mais eficaz para prevenir a transmissão de infecções em ambientes de saúde. As mãos são o principal vetor de transmissão cruzada entre pacientes, profissionais, superfícies e equipamentos. Outras medidas de proteção são importantes, mas nenhuma substitui a higienização correta e frequente das mãos. 106. Agulhas e seringas contaminadas sem dispositivos de segurança com autoencape devem ser: a. Cortadas com um cortador de agulhas ou entortadas. B. Reencapadas usando a técnica de duas mãos. C. Descartadas diretamente em um recipiente apropriado para perfuro-cortantes. D. Removidas do suporte da seringa ou agulha. Resposta correta. C. Descartadas diretamente em um recipiente apropriado para perfuro-cortantes. Explicação. A prática mais segura é não manipular a agulha após o uso. Agulhas devem ser descartadas imediatamente em recipientes próprios para perfuro-cortantes, resistentes à perfuração e vazamentos. 107. O uso de precauções padrão, universais, minimiza a exposição a. Patógenos transmitidos pelo sangue. B. Riscos químicos. C. Riscos de radiação. D. Riscos ambientais. Resposta correta. A. Patógenos transmitidos pelo sangue. Explicação. Precauções padrão, Standard Universal Precautions, foram criadas para reduzir a exposição a sangue e certos fluidos corporais potencialmente infecciosos. O foco principal é a prevenção da transmissão de patógenos veiculados pelo sangue, como HIV, HBV e HCV. 108. Após um acidente com perfuração por agulha contaminada, a primeira ação deve ser: a. Aplicar pomada antisséptica na ferida. B. Procurar assistência médica imediata. C. Fazer um curativo na ferida. D. Lavar completamente a ferida com água e sabão. Resposta correta. D. Lavar completamente a ferida com água e sabão. Explicação. A primeira medida imediata após um acidente perfuro-cortante é lavar o local abundantemente com água e sabão. Isso ajuda a reduzir a carga microbiana antes de qualquer outra intervenção. Avaliação médica e notificação devem ocorrer após a limpeza inicial. 109. Qual é o modo de transmissão mais provável de patógenos transmitidos pelo sangue em infecções adquiridas em laboratório? A. Inoculação parenteral de sangue. B. Contato com pele íntegra. C. Transmissão aérea. D. Transmissão fecal-oral. Resposta correta. A. Inoculação parenteral de sangue. Explicação. A principal via de transmissão ocupacional de patógenos sanguíneos em laboratório é a inoculação direta na corrente sanguínea. Isso ocorre principalmente por acidentes perfuro-cortantes, como agulhas, lâminas ou vidrarias quebradas contaminadas. 110. Qual agente infeccioso é considerado o principal risco ocupacional à saúde em relação à transmissão de patógenos transmitidos pelo sangue? A. Vírus da imunodeficiência humana, HIV. B. Hepatite B. C. Tuberculose. D. Staphylococcus aureus resistente à meticilina, MRSA. Resposta correta. B. Hepatite B. Explicação. O vírus da hepatite B, HBV, é considerado o maior risco ocupacional entre os patógenos transmitidos pelo sangue. Ele é altamente infeccioso e pode sobreviver por longos períodos em superfícies. Antes da vacinação ampla, o HBV era a principal causa de infecção ocupacional em profissionais de saúde. 111. Ao processar amostras para testes micobacteriológicos, qual controle de engenharia específico deve ser utilizado? A. Capela de fluxo laminar horizontal. B. Apenas proteção por barreira. C. Cabine de segurança biológica. D. Capela química, Fume-Rude. Resposta correta. C. Cabine de segurança biológica. Explicação. O processamento de amostras para micobactérias, exemplo, Mycobacterium tuberculosis, gera aerossóis altamente infecciosos. A cabine de segurança biológica, BSC, protege.
o profissional, o ambiente e a amostra. Capelas de fluxo laminar não protegem o operador e capelas químicas são destinadas a vapores químicos, não agentes biológicos. 112. A vacina contra a hepatite B é: A. Administrada como uma única injeção. B. Obrigatória para todos os profissionais de saúde. C. Deve ser fornecida pelo empregador sem custo. D. Recomendada apenas quando ocorre um incidente de exposição. Resposta correta. C. Deve ser fornecida pelo empregador sem custo. Explicação. De acordo com a OSHA Bloodborne Pathogens Standard, a vacina contra a hepatite B deve ser oferecida gratuitamente pelo empregador a funcionários com risco ocupacional. A vacinação é preventiva, não apenas após exposição. 113. Ao limpar um pequeno derramamento de sangue, 5 ml, sobre a bancada, o primeiro passo, após vestir o equipamento de proteção individual apropriado, é: A. Inundar a área com um desinfetante apropriado de nível intermediário a alto. B. Absorver o derramamento com material absorvente descartável. C. Evacuar a área por 30 minutos. D. Limpar a área com uma solução detergente aquosa. Resposta correta. B. Absorver o derramamento com material absorvente descartável. Explicação. Para pequenos derramamentos de sangue, o procedimento correto é conter e absorver o material antes da aplicação do desinfetante. Isso evita espalhamento do sangue e facilita a desinfecção subsequente da superfície. 114. O desinfetante mais eficaz recomendado para patógenos transmitidos pelo sangue é: A. Hipoclorito de sódio. B. Álcool isopropílico. C. Gluconato de clorexidina. D. Iodopovidona. Resposta correta. A. Hipoclorito de sódio. Explicação. O hipoclorito de sódio, BLEASH, é o desinfetante mais eficaz e mais amplamente recomendado contra patógenos sanguíneos, incluindo HIV, HBV e HCV. Atua rapidamente, tem amplo espectro e é eficaz em superfícies contaminadas com sangue. 115. Qual dos seguintes agentes microbianos não responde às regras gerais de inativação microbiana e descontaminação? A. Mycobacterium tuberculosis. B. Agentes de encefalopatia espongiforme transmissível, prions. C. Agentes de bioterrorismo, varíola, Bacillus anthracis. D. Coccidioides e mitis. Resposta correta. B. Agentes de encefalopatia espongiforme transmissível, prions. Explicação. Prions são proteínas infecciosas extremamente resistentes a métodos convencionais de desinfecção e esterilização. Não possuem ácidos nucleicos e não seguem os princípios usuais de inativação microbiana. Exigem protocolos especiais, exemplo, altas concentrações de NaOH, autoclavação prolongada. 116. Ao processar amostras de sangue de pacientes e manusear outros materiais potencialmente infecciosos, a melhor escolha de luvas é: A. Luvas reutilizáveis de uso geral. B. Somente luvas de látex. C. Luvas descartáveis de uso único. D. Luvas resistentes a corte. Resposta correta. C. Luvas descartáveis de uso único. Explicação. Para materiais potencialmente infecciosos, as luvas devem ser de uso único e descartáveis para evitar contaminação cruzada. Podem ser de látex, nitrila ou vinil, desde que sejam descartadas após cada uso. 117. Enquanto processa amostras de pacientes, um tecnólogo respinga algumas pequenas gotas de uma amostra de lavagem brônquica em suas luvas. A primeira ação deve ser: A. Lavar as luvas com antissépticos, sabão e água. B. Continuar usando as luvas até ficarem visivelmente contaminadas ou ao sair da área. C. Lavar as luvas com um desinfetante apropriado. D. Trocar as luvas e lavar as mãos com antissépticos, sabão e água. Resposta correta. D. Trocar as luvas e lavar as mãos com antissépticos, sabão e água. Explicação. Luvas não devem ser lavadas ou desinfetadas para reutilização. Qualquer contaminação visível ou conhecida exige remoção imediata das luvas, seguida de higiene das mãos. Isso evita contaminação cruzada e exposição indireta. 118. Este símbolo representa:
A imagem mostra um símbolo de risco biológico, biohazard, composto por 3 formas curvas e simétricas, semelhantes a meias-luas, dispostas ao redor de um círculo central. Essas 3 braças curvas se estendem para fora a partir do centro, criando um desenho circular equilibrado. O símbolo está na cor vermelha, sobre um fundo branco, e é amplamente reconhecido internacionalmente para indicar a presença de materiais biológicos potencialmente infecciosos, como sangue, fluidos corporais, culturas microbiológicas ou resíduos contaminados. A. Um risco biológico. B. Um risco de radiação. C. Um risco químico. D. Um risco ambiental. Resposta correta. A. Um risco biológico, biohazard. Explicação. O símbolo mostrado é o símbolo universal de risco biológico, biohazard. Ele indica a presença de agentes biológicos potencialmente infecciosos, como sangue, fluidos corporais, culturas microbiológicas e resíduos infecciosos. É usado para alertar sobre riscos de exposição a patógenos. 119. Resíduo médico regulamentado refere-se a resíduo químico. B. Resíduo infeccioso. C. Resíduo radioativo. D. Todo resíduo proveniente de serviços de saúde. Resposta correta. B. Resíduo infeccioso. Explicação. Resíduo médico regulamentado, Regulated Medical Waste, é aquele que apresenta risco biológico e requer manuseio, transporte e descarte especiais. Inclui materiais contaminados com sangue, fluidos corporais, culturas microbiológicas e perfurocortantes. 120. Um programa de segurança em laboratório inclui controles de engenharia, tais como a. Capelas de biossegurança, capelas químicas e políticas de segurança aprovadas. B. Luvas e aventais apropriados. C. Materiais de amortecimento acústico e blindagem contra a radiação. D. Boas práticas de higiene das mãos. Resposta correta. C. Materiais de amortecimento acústico e blindagem contra a radiação. Explicação. Controles de engenharia são medidas físicas ou estruturais que protegem tanto o trabalhador quanto o ambiente, atuando na fonte do risco. Blindagem contra a radiação e materiais de amortecimento acústico são exemplos claros de controles de engenharia. 121. O primeiro passo a ser tomado ao tentar reparar um equipamento eletrônico é a. Verificar todas as conexões eletrônicas. B. Reinicializar todas as placas de circuito impresso. C. Desligar o instrumento. D. Substituir todos os fusíveis. Resposta correta. C. Desligar o instrumento. Explicação. Segurança vem sempre primeiro ao lidar com equipamentos eletrônicos. Desligar o instrumento reduz o risco de choque elétrico, danos adicionais ao equipamento e lesões ao operador. Somente após desligar e, idealmente, desconectar da fonte de energia, devem ser feitas verificações ou reparos. 122. Qual das alternativas a seguir deve ser considerada ao embalar e transportar amostras biológicas e micro-organismos? A. Tipo de amostra e ou organismo e responsabilidade legal e materiais perigosos. B. Recipientes, rótulos e materiais de embalagem. C. Leis e regulamentações de acordo com o meio de transporte e se o envio é local, interestadual ou internacional. D. Certificação atual da OSHA para envio de amostras biológicas. Resposta correta. C. Leis e regulamentações de acordo com o meio de transporte e se o envio é local, interestadual ou internacional. Explicação. O transporte de amostras biológicas é rigidamente regulamentado. As exigências variam conforme o meio de transporte, rodoviário, aéreo, marítimo, e o alcance geográfico, local, interestadual, internacional. Cumprir essas leis é obrigatório para garantir segurança e conformidade legal. 123. Agulhas, bisturis, vidros quebrados e outros objetos perfurocortantes devem ser manuseados com extremo cuidado. A prática segura para perfurocortantes não inclui o seguinte item. A. Colocar lâmina de micrótomo usada em um recipiente identificado e resistente à perfuração. B. Descartar frascos de vidro em uma caixa de papelão fechada para conter fragmentos caso quebrem. C. Usar agulhas com mecanismo de segurança incorporado. D.
Autoclavar agulhas descartadas para destruir agentes potencialmente infecciosos. Resposta correta. D. Autoclavar agulhas descartadas para destruir agentes potencialmente infecciosos. Explicação. Práticas seguras com perfurocortantes focam em evitar manipulação após o uso. Agulhas e outros perfurocortantes devem ser descartados diretamente em recipientes apropriados, sem qualquer tratamento prévio. Autoclavar agulhas implica manuseio adicional, aumentando o risco de acidentes. 124. Os laboratórios são obrigados a garantir conformidade com leis e regulamentos nacionais, federais, estaduais e locais aplicáveis. Um desses requisitos refere-se à vigilância em saúde pública de condições de notificação obrigatória. Os requisitos variam conforme a localização. Exemplos de condições notificáveis incluem: a. Doenças infecciosas, incluindo doenças sexualmente transmissíveis. b. Exposição ambiental, por exemplo, níveis de chumbo no sangue acima de valores definidos. c. Pipetagem com a boca por pessoal de laboratório. d. Doenças transmitidas por artrópodes e por animais. Resposta correta. A. Doenças infecciosas, incluindo doenças sexualmente transmissíveis. Explicação. O exemplo clássico e universal de condição de notificação obrigatória é o grupo das doenças infecciosas, incluindo DSTS, que devem ser reportadas às autoridades de saúde para vigilância, controle e prevenção de surtos. Embora outras categorias possam ser notificáveis dependendo da jurisdição, a alternativa, A, representa o exemplo mais direto, inequívoco e amplamente aceito em provas.